Durante décadas, o Big Bang foi o modelo geralmente aceito para a origem do nosso universo. Mas agora, os cientistas dizem que estávamos errados sobre o Big Bang e o universo. Novas observações e dados sugerem que o universo pode não ter se originado exatamente como aprendemos nos livros didáticos. Um dos maiores problemas é o chamado problema do lítio. Junto com o desequilíbrio matéria-antimatéria, ele está abalando os alicerces da nossa cosmologia e, possivelmente, abrindo caminho para uma visão de mundo completamente nova. O Big Bang foi um tremendo impulso de expansão de um ponto extremamente denso. Pelo menos, essa foi a visão predominante por muito tempo. No entanto, as últimas descobertas do telescópio espacial James Webb e um número crescente de vozes na comunidade científica estão questionando essa teoria. O problema do lítio é atualmente o foco da atenção científica. Cálculos baseados na teoria do Big Bang prevêem uma quantidade precisa de lítio leve que deveria ter sido criada nos primeiros minutos após o Big Bang. No entanto, quando os astrônomos agora pesquisam os dados do James Webb em busca de vestígios desses depósitos de lítio em estrelas antigas, eles encontram apenas uma fração da quantidade esperada. Essa contradição já era conhecida antes do lançamento do novo telescópio espacial. Mas agora, a situação está se tornando cada vez mais clara. O Hubble e outros telescópios terrestres já descobriram estrelas muito antigas no universo que deveriam apresentar vestígios de concentrações de lítio. Mas não tiveram essa sorte. Os números não coincidiam, nem mesmo aproximadamente. As descobertas do James Webb remontam a um tempo ainda mais antigo e também ali não foram encontradas altas concentrações de lítio. Como isso se encaixa? E ainda há esperança para a teoria do Big Bang. Uma explicação alternativa poderia ser o modelo de origem galáctica dos elementos leves, ou, abreviadamente, o objetivo. Aqui, o lítio não se origina em uma bola de fogo cósmica inicial, mas por meio de processos lentos nas primeiras gerações de estrelas. De acordo com ideias anteriores, essas estrelas primitivas enriqueceram o universo não apenas com luz, mas também com os blocos de construção da vida ao longo de muitos milhões de anos. Outro problema que precisamos esclarecer urgentemente é o chamado brilho da superfície de galáxias distantes, ou a distribuição de matéria e antimatéria. No universo, você é uma dissonância matéria-antimatéria. Uma das questões mais fascinantes e misteriosas da física moderna é o chamado problema matéria-antimatéria. Ele diz respeito nada menos que à existência do próprio universo e à emocionante questão de por que a matéria e a vida se formaram no universo, em vez de tudo se dissolver em um mar de energia. Para entender isso, precisamos analisar mais de perto o conceito de matéria e antimatéria. A matéria consiste em blocos de construção como átomos, elétrons, prótons e nêutrons. Tudo o que tem massa e ocupa espaço, estrelas, planetas, seres vivos, é feito de matéria. Em teoria, pode haver uma antipartícula correspondente para cada partícula dentro da matéria. O elétron tem uma contraparte carregada positivamente chamada positron. O próton tem um antipróton carregado negativamente, e assim por diante. Essas antipartículas têm exatamente a mesma massa, mas cargas elétricas opostas. Quando uma partícula encontra sua antipartícula, elas se cancelam de certa forma. Os cientistas dizem que elas se aniquilam, desaparecem e liberam energia, que normalmente se manifesta na forma de radiação de alta energia. De acordo com o modelo padrão da física, matéria e antimatéria deveriam ter sido criadas em quantidades exatamente iguais durante o Big Bang. Fisicamente não faria sentido que uma tivesse sido favorecida em relação à outra, mas a realidade nos mostra algo diferente. O universo observável é composto quase inteiramente de matéria. A antimatéria ocorre praticamente apenas em condições artificiais de laboratório ou como partículas na radiação cósmica. Nenhuma galáxia, estrela ou ser vivo é composto de antimatéria. Aí vem o grande paradoxo. Se quantidades iguais de matéria e antimatéria tivessem se formado após o Big Bang, elas teriam se destruído mutuamente. O universo como o conhecemos nunca teria surgido. Tudo o que teria restado seria radiação. Nenhuma luz, nenhum átomo, nenhuma estrutura, nenhuma vida. Portanto, deve ter havido uma pequena assimetria, um desequilíbrio no qual um pouco mais de matéria do que antimatéria foi criado. Um excedente de talvez uma partícula por bilhão teria sido suficiente para criar tudo o que podemos ver no universo, incluindo nós mesmos. Sem esse excedente mínimo, o universo teria se dissolvido imediatamente no nada após o Big Bang. Mas por que houve esse desvio? Foi intencional, um projeto divino ou
pura coincidência. A física se refere de forma bastante prática a uma violação de CP, uma violação do que é conhecido como simetria de paródia de carga. Isso significa que algumas partículas e suas antipartículas não se comportam exatamente da mesma maneira. Embora tais efeitos tenham sido observados em experimentos, por exemplo, na decadência de certos pedreiros, eles ainda não são suficientes para explicar o domínio atual da matéria. Isso significa que deve haver explicações adicionais, como processos ou partículas, previamente desconhecidos, que inclinam ligeiramente o equilíbrio cósmico em favor da matéria. As últimas descobertas e todos os problemas da física atual apontam para esses aspectos ainda desconhecidos e inexplorados. Conceitos como bariogênese e leptogênese tentam rastrear a assimetria matéria-antimatéria, até processos que ocorreram logo após o Big Bang. Outras hipóteses tentam explicar a existência da matéria por meio de universos paralelos nos quais a antimatéria domina. Isso seria uma espécie de equilíbrio cósmico no multiverso. No entanto, todas essas ideias permanecem pura especulação sem nenhuma evidência real. O problema da assimetria matéria-antimatéria é, portanto, mais do que uma questão em aberto na física de partículas. É uma lacuna fundamental em nossa compreensão da origem do universo. Bariogênese e leptogênese, falhas no modelo padrão da física de partículas. É como um mistério cósmico. À medida que seguimos as pistas do desequilíbrio mágico, no universo, chegamos à bariogênese e à leptogênese. Se matéria e antimatéria foram criadas em quantidades iguais durante o Big Bang, por que hoje resta quase apenas matéria? Quando a bariogênese e a leptogênese tentam explicar o pequeno desequilíbrio entre matéria e antimatéria, mergulhamos fundo no mundo da física de partículas. A bariogênese se refere à criação de um excesso de bérons no início do universo. Os bérons são partículas como prótons e nêutrons. Segundo a teoria, logo após o Big Bang, deve ter havido uma fase em que os processos físicos violaram a simetria, resultando em um ligeiro excesso de matéria. Voltando à chamada violação, do CP, matéria e antimatéria se comportaram de forma ligeiramente diferente em certas situações. Essa pequena assimetria poderia ter sido suficiente para que uma pequena porção de matéria permanecesse no final, enquanto o resto se destruía mutuamente. Intimamente relacionada a isso está a leptogênese. Os leptons são partículas como elétrons e neutrinos. Em algumas teorias, como os mecanismos de gangorra, os neutrinos destros extremamente pesados desempenham um papel central. Essas partículas hipotéticas poderiam ter decaído no universo primordial, criando uma assimetria nos leptons. Mais tarde, essa assimetria dos leptons foi convertida em uma assimetria de barão. Entre outras coisas, os chamados processos de Waleron, que desempenham um papel fundamental no modelo padrão da física de partículas, estavam envolvidos nisso. Embora ambos os modelos sejam matematicamente consistentes e possam responder a muitas perguntas, ainda faltam evidências experimentais. Nem os neutrinos pesados necessários, nem novas fontes claras de violação de CP foram descobertos. Novas pesquisas no CERN e com o Grande Colisor de Hadrons, em Genebra, devem promover muito a pesquisa sobre neutrinos na próxima década e resolver esses problemas na física de partículas. Talvez então saibamos como o equilíbrio perfeito do Big Bang deu origem ao pequeno desequilíbrio que tornou tudo possível, inclusive nós. Universos de antimatéria, espelhos escuros e o grande equilíbrio cósmico. E se o nosso universo não for o único? E se em outro cosmos oculto, a antimatéria, e não a matéria, for o princípio dominante? Essa pergunta parece ficção científica, mas é a realidade da física teórica moderna. Se exatamente a mesma quantidade de matéria e antimatéria foi criada durante o Big Bang, inevitavelmente surge a pergunta: para onde foi a metade que faltava? Ou, dito de outra forma, a antimatéria desapareceu completamente ou simplesmente se manifestou em outro lugar? Uma hipótese fascinante é a do universo espelho. Nesse anti-universo, temos estruturas semelhantes às do nosso cosmos, só que feitas de antimatéria. Em tal cenário, o universo teria se dividido em duas partes após o Big Bang: matéria em nosso universo e antimatéria em outro. O equilíbrio geral permaneceria o mesmo, apenas a distribuição seria separada, e teríamos então que conviver com o fato de que há uma anti-impressão do nosso mundo. Essa ideia é uma solução simétrica para o problema da matéria-antimatéria.
E também pode explicar por que certas propriedades do cosmos, como o alinhamento de constantes físicas ou certas anomalias gravitacionais, são tão difíceis de explicar. Mas se esse anti-universo existe, então ele deve estar de alguma forma relacionado ao nosso, e devemos ser capazes de localizá-lo à medida que nossa ciência progride. A suposição especulativa vai ainda mais longe, sugerindo que a matéria, que se acredita constituir cerca de 85% da massa do universo, é na verdade antimatéria. Talvez isso não seja massa ausente no sentido clássico, mas um tipo de realidade alterada, um mundo de antimatéria que interage com o nosso apenas por meio da gravidade, mas não responde a nenhuma outra força. Isso também explicaria por que ainda não fomos capazes de detectar a matéria escura diretamente, embora seu efeito gravitacional em galáxias e outros objetos grandes no universo possa ser observado em todos os lugares. Essas ideias estão naturalmente ligadas às teorias do multiverso, que se originam da física quântica e se tornaram cada vez mais proeminentes desde a confusão na física clássica. Se o nosso universo for apenas um entre muitos, cada um desses universos poderia ter suas próprias regras físicas, explicando e equilibrando dissonâncias em nosso universo. Proporções de matéria escura, antimatéria e outras curiosidades, como o paradoxo do tempo, poderiam ser explicadas se as partes ausentes fossem encontradas em nossas dimensões ou universos. Se somarmos tudo isso, teremos o equilíbrio cósmico áureo. Novamente, essas considerações ainda são puramente teóricas. Não há evidências experimentais de um anti-universo ou de matéria escura antiátera. Até mesmo a suposição de que deve haver um equilíbrio estranho pode ser um erro grave. Todas essas perguntas, sem resposta, mostram quão grande ainda é a lacuna em nossa compreensão de nossas origens e do universo. Sabemos cada vez mais, e ainda assim, tão pouco. Às vezes, na ciência, parece que cada descoberta e cada mistério, resolvido, completam um mapa, por um lado, mas por outro, revelam que países e continentes inteiros foram esquecidos ou ainda não foram descobertos naquele mapa. Pode haver dimensões além desse mapa, ou os pesquisadores podem ter que perceber que há fenômenos, outros espaços ou forças, dentro das terras conhecidas que ainda estão longe de serem compreendidos. Inscreva-se agora no canal e curta novos vídeos regularmente.